Fala galera, hoje você vai aprender qual é a melhor forma para comprar um automóvel. No vídeo de hoje, trago para vocês algumas dicas de quais são as formas que existem para comprar um automóvel e qual seria a melhor forma para comprar um automóvel de acordo com o seu perfil. Seja muito bem-vindo ao canal da Futuro Consultoria Financeira. Aqui nesse canal, a gente fala do futuro, da futuro e do seu futuro principalmente. Depois de muitos anos de experiência, depois de ajudar milhares de clientes a terem uma vida financeira melhor e tomar a decisão correta para chegar no que deseja da melhor forma possível, decidimos trazer vários conteúdos gratuitos para você que acompanha a gente nas redes sociais. Se você ficar até o final desse vídeo hoje, você vai aprender como é a melhor forma de comprar um automóvel para o seu perfil. Vamos lá? Muitos anos de experiência, a gente constatou que muitos clientes, é um desejo de vários clientes, a aquisição do automóvel. E a maioria não sabe se vale a pena comprar um automóvel, ou se à vista, o consórcio, financiamento, está sempre na dúvida, aquela incógnita, às vezes acaba entrando num feirão, sente o cheirinho do carro, motor ligado, aquele barulho legal, aquele conforto do banco, e acaba tomando a decisão e não mede as consequências. Então, para não deixar esse sonho virar um pesadelo, acompanha a gente que eu vou te explicar detalhadamente de quais são as formas que existem para comprar um automóvel e qual seria a forma ideal para o seu perfil. Vamos lá? Aproveita e curte esse vídeo, comenta aqui qual que é o carro dos seus sonhos ou o seu próximo automóvel, compartilha, vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas que também têm esse sonho e gostariam de comprar um carro da forma certa, com bastante economia. Beleza, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que responder aqui é o seguinte: quais são as formas ou quais são todas as formas de compra de automóvel que existe? É bem simples. Acho que a mais desejada de todos, que todo mundo gostaria, né, de se preparar, era a compra do automóvel à vista. Segunda forma, a mais popular, a mais conhecida, ou algumas pessoas acham que a única forma que existe é o financiamento. E ainda vivem falando: se eu não tiver um boleto, se eu não tiver uma conta para pagar, eu não tenho nada. Preciso ter um boleto para financiar. Terceira forma que existe é através da carta de crédito, ou popularmente conhecido como consórcio. Um detalhe, essa forma vem crescendo cerca de 25, 30% ao ano a procura, que tem que se planejar. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Muito bem, vimos as três formas que existem, são as três únicas formas que existem para a compra de um automóvel. Agora a gente vai olhar vantagens, desvantagens de cada uma das formas e, principalmente, antes de tomar uma decisão, assinar um contrato, entrar no financiamento ou comprar um automóvel, vou passar algumas informações que você precisa saber antes de tomar uma decisão ou de enfiar os pés pelas mangas ou a carroça na frente dos burros, como dizem alguns ditados. Muito bem, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte: comprar um automóvel não é apenas só o custo do automóvel, tá? Tem alguns custos envolvidos. O que adianta você conseguir ter o seu carro que você deseja com um bloco assim, ó, de parcelas para pagar e não ter dinheiro nem para o combustível? Ou pior, não ter dinheiro para o seguro, não ter dinheiro para fazer uma viagem, ficar apertado e aquele sonho virar um pesadelo, você não conseguir fazer mais nada na sua vida. Então, acompanhe a gente aqui e hoje você vai aprender de uma forma profissional como fazer o planejamento certo para a aquisição de um automóvel e tudo que você precisa saber. Vamos lá? Primeira coisa, se você comprar um automóvel, esse automóvel tem alguns custos embutidos que a maioria das pessoas, por não se planejar, por não ser cultural, acaba deixando passar. Vamos ver comigo? Se por acaso você comprar um automóvel, um valor ali, um popular agora, que o popular está bem caro, né? De R$ 70.000, o que a gente tem de custos envolvidos? Primeiro custo que a gente tem aqui, documentação. As pessoas acabam não lembrando, mas lembra que tem que pagar, mas não sabe mais ou menos quanto. Em média, galera, é 4% do valor do automóvel é para documentação, ou seja, mais ou menos R$ 2.800.
Uma outra coisa importante também, o seguro do automóvel. Imagina se alguém roubar o seu carro, alguém bater no seu carro e fugir e você não está protegido. Então, é muito inteligente você pagar um pouquinho por mês ou por ano do ter que gastar o valor inteiro, ainda mais se tiver parcelado. Eu lembro de alguns amigos de infância que era contra o seguro de automóvel, que era uma roubalheira, acabavam sendo roubados ou batia o carro e ainda ficava com os boletos do financiamento para pagar. O seguro vai variar de 4 a 5%, então vou colocar aqui 4,5% que seria o custo do seguro. Pessoal, olha aqui, nota-se que só entre a documentação e o seguro já deu R$ 6.000, quase 10% do valor do carro para esses dois custos. Aí, outras coisas. Vamos falar de combustível. As pessoas vão gastar, aí, dependendo de se rodam de 500 a 1.000 quilômetros por mês, aproximadamente de 1 a 2 tanques por mês. Então, vamos colocar na média R$ 450, só de combustível. Estacionamento, pedágio, vamos colocar na média aqui, depende de quanto a pessoa usa, se ela usa muito, usa pouco, se viaja muito, viaja pouco. R$ 100. Aí vem o quê? Manutenção ou revisão. Dependendo do veículo, a gente pode colocar aqui também, galera, 1%, tá? Quase R$ 700 de manutenção por ano. Tem alguns valores que não são diretamente gastos, mas são indiretamente, como a depreciação do veículo. O veículo ele vai perdendo valor ao longo do tempo, que é normal. Quando você tira o carro da concessionária, no dia seguinte está valendo 10% a menos, que é a depreciação do bem. E conforme o tempo passa, ele vai valendo cada vez menos, tá? Então vamos olhar aqui. Só esses gastos básicos para o seu automóvel, a gente está falando de R$ 7.200 por ano. Não estamos colocando em consideração batida, né? Pode bater o carro, o seu carro ou no carro dos outros, para fazer mais alguma manutenção. Multas, que tem gente que faz planejamento de tomar uma multa a cada 2 meses. Essa indústria da multa, todo lugar tem um radar pegando as pessoas fazendo infrações, né? Não colocamos aqui na conta. 7.200. Então quer dizer o quê, galera? Só isso daqui, olha quanto que dá por mês a mais de gasto. Dividido por 12 parcelas, né? 12 meses, são R$ 600 por mês que vai custar o seu carro. Fora financiamento ou outros gastos, outros objetivos que a pessoa tenha no fluxo de caixa dela, R$ 600 só para manter o veículo entre documentação, seguro, combustível. Vou dar uma dica aqui, ó, anota essa dica, galera, que é importante. Tem um site que ele chama autocosts.info, é bem legal. Ele traz uma visão bem mais completa, bem mais detalhada. Só aqui, ó, tem um exemplo, o custo médio, tá? O gasto médio de um automóvel no Brasil por ano é de R$ 17.051, médio. Mas você pode vir aqui nesse site, clica aí, a gente vai deixar nos comentários desse vídeo, e fazer aqui todo o estudo, todo o cálculo, se foi financiado, se foi à vista, se você anda quantos quilômetros por mês, se abastece com combustível, gasolina ou álcool, documentação, seguro, pedágios, multas, depreciação. Aqui ele faz todo o cálculo e traz o valor inteiro, tá? Vamos colocar que você comprou esse carro aqui, ó, em outubro de 2018, tá? O carro custava R$ 70.000 quando você adquiriu. O valor do carro hoje, uma depreciação aí pode pôr na média de 6 a 7% ao longo dos anos. Logo que no começo deprecia muito mais. Agora com a pandemia recente, 2020, 21, 22, aconteceu algo invertido por causa da escassez de materiais, demanda, oferta, aumentou um pouco o valor, mas já está voltando a cair, tá? Então, se a gente colocar 7% ao ano, em 5 anos que vai dar agora, né? A gente está aqui fazendo no início de 2023, 35%. Então, se a gente pegar 35% de 70 mil, o carro está valendo aqui, se for vender, 45.500.
Tudo isso entra numa conta completa. Seguro do automóvel, ou seja, seguro do automóvel por ano, como a gente viu lá, uns 2.800, 4%. Vai automaticamente calculando os próximos meses. Crédito, teve financiamento ou não? Vamos colocar aqui sim, que é o mais popular. Dos 70, financiei 50. Vamos dar um exemplo aqui. Por 48 meses. Por 48 meses, vamos supor aqui que foram as parcelas de R$ 1.500. E não deve mais nada. Vistoria. Quantas vezes já levou o carro para fazer vistoria, né? Ou vistoria, manutenção. Vamos falar que levou uma vez por ano. Custo médio da vistoria é 1%, como a gente falou, aquela revisão. Com documentação por ano, uns 4%, 2.800. Combustível por mês, que a gente colocou um tanque e meio, vamos pôr R$ 450. Manutenção por ano preventiva, vamos colocar aqui, já foi ali na revisão, vamos pôr mais uns R$ 350. Reparação melhoria, vamos pôr zero, não bate o carro, não tem que fazer nenhuma pintura. Estacionamento, pedágio, uns R$ 100 por mês. Já está no pedágio, beleza. Multas, vamos pôr zero também, não toma multa nenhuma. Lavagem, limpeza, vamos pôr uma lavagem por mês, de R$ 40, mais baratinho. Transporte público, quantas pessoas? Vamos zerar aqui. Qual o preço médio por pessoas que gastaria por mês em transporte público? Isso aqui vamos pôr zero, deixa só no automóvel. Qual rendimento líquido? Vamos colocar aqui por mês, que essa pessoa tem um salário de R$ 4.000. Hum, sim, 120 horas no mês, 68 horas, né? Usa o carro quase todos os dias, dá uns 30 km de trabalho, vai. Pô, pessoal, boa, vamos ver, vamos ver. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, 22 dias no mês. Então, ele traz bastante informações, traz alguns gráficos aqui, fica bem legal. Vamos ver, vamos ver. Total de gastos. Seu carro custa por mês R$ 2.016, envolvendo todos os custos e depreciação. Nota-se aqui no gráfico, nos detalhes, né? Olha só, combustível é um dos maiores gastos, depreciação é o maior gasto, nessa conta que eu acabei fazendo com você. Aí tem aqui custos fixos, custos variáveis e o total de R$ 2.000. Olha só, galera, a importância de ter informações, a importância de se planejar muito bem antes de sair assinando um contrato, sem se preparar, sem se precaver. E esse site é bem legal, que você pode fazer personalizado o seu perfil, se tem financiamento, se não tem, o valor do automóvel, quando você comprou, se financiou, sim ou não, os gastos previstos ou não tem gasto. O meu carro, para vocês terem uma ideia, é um carro bem legal, que era um sonho desde pequeno. Na verdade, eu sonho era trabalhar na montadora, mas acabei realizando esse sonho. Ele, por mês parado, sem usar, ele me custa R$ 1.500 por mês. Então, é muito importante vocês terem esse tipo de informação para ajudar na tomada de decisão qual carro que você vai comprar, né? Muito bem, pessoal? Então, a gente viu aqui uma das coisas extremamente importantes que o planejador financeiro, o consultor financeiro, quando está interessado no cliente, em investir a cabeça do cliente, ajuda o cliente a refletir, ajuda o cliente a pensar, não só vender lá o financiamento, ou vender o carro, ou vender o crédito, mas sim ajudar o cliente a pensar para ele se planejar de uma forma com uma solução que realmente encaixe para o perfil do cliente. Beleza? Agora vamos ver vantagens e desvantagens nas 3 formas que existem para comprar automóvel. Acompanha comigo, estamos aqui no meio do vídeo. Daqui para frente, você vai ver qual que é a melhor forma, como funciona, quais são as vantagens e desvantagens de cada perfil. Vamos lá? Pessoal, acho que
como a gente comentou, o mais desejado, que seria o sonho de todo mundo, seria comprar à vista, né? Comprar à vista tem vantagens? Tem várias vantagens. Tem desvantagens? Também tem algumas desvantagens. Imagina se eu, como planejador financeiro, falar para você o seguinte: Fê, você vai pegar esse dinheiro aqui, esses 70 mil reais, você vai colocar numa aplicação, e essa aplicação, todos os anos, vai dar muito prejuízo, não vai render. Na hora que você coloca, você já perde 10%. Nos meses seguintes, nos anos seguintes, você vai perder 7% ao ano. Você colocaria todo o seu dinheiro nessa aplicação? Duvidosa, né? Com certeza não. Comprar carro à vista tem muito esse porém, essa visão para nós que somos educadores e planejadores financeiros. Tá? É lógico, poxa, eu não tenho nenhuma parcela, não pago juros para ninguém, o carro é só meu, está no meu nome. Ótimo. Agora, são vantagens. E as desvantagens? Poxa, eu vou descapitalizar esse dinheiro que eu demorei muito para juntar. Tá? O meu dinheiro, que era um ativo, estava rendendo, virou um passivo, passou a depreciar, além de gerar custos, como a gente viu nas contas aqui, tá? Tem N desvantagens também. Quanto tempo demorou para juntar essa grana? Imagina que acontece algum fator de emergência, alguma área da vida financeira deu problema, eu preciso queimar esse carro, vender rápido, por causa de um problema de saúde, se não estiver preparado, ou uma reserva de emergência que eu não tenha, caso eu perca meu emprego. Então, tem vantagens e tem desvantagens. É lógico que a gente tem que avaliar qual que é o ideal para o perfil de cada pessoa, certo? A vista funciona dessa forma. Vamos olhar um pouco na questão do financiamento. Financiamento tem algumas variáveis, alguns parâmetros que a gente tem que avaliar: entrada, prazo, taxa de juros, custo efetivo total, não só taxa de juros, que são as taxinhas envolvidas no crédito, no financiamento. Então, tem N informações que a gente tem que levar em conta. A parcela não pode comprometer mais que 30% da minha renda. Então, é muito importante saber esses detalhes na hora de tomar a decisão, na hora de encarar um financiamento. O que a gente sabe muito bem? Que é aquele famoso, né? Leva um e paga dois, né? Quando você financia um valor do automóvel, você paga aí um automóvel e meio, quase dois automóveis por fazer para o financiamento. O que acontece com as pessoas, né? Não se planejam, deixam para a última hora, não poupam o dinheiro, está sempre torrando, e aí quando vem aquela vontade muito grande, quem está no financiamento, ele vai lá, acaba assinando um contrato para os próximos 4, 5 anos, muitas vezes, onde vai gastar tudo com o que pode na parcela e não tem dinheiro nem para fazer uma viagem, nem para o combustível, nem para fazer uma manutenção. Então tem que levar muito em consideração tudo isso, né? Mas as pessoas pensam ou têm um senso comum que a única forma que é possível, que é acessível, é entrar numa dívida e comprar o seu automóvel através do financiamento. Qual que seria a vantagem, né? A vantagem é que eu tiver com muita urgência, filho pequeno, algum trabalho longe, motorista de aplicativo, tem que comprar na hora. E não tem outra saída, né? Se não tiver dinheiro, vai ter que financiar. Tem que comprovar renda, tem que conseguir dar entrada, caso seja necessário, tem que aceitar os juros que vêm, que muitas vezes é abusivo, 1,5, 2, 3, dependendo do carro, se é novo, seminovo. Então, o carro acaba saindo muito mais caro. Mas é a forma que existe aí, né? Os detalhes de entrar no financiamento. A pergunta é: o que você prefere? À vista ou financiamento? É lógico que a vista é muito melhor que o financiamento. Mas e se não tiver condições de fazer à vista? Ou se você não se preparou, deixou para a última hora, quer que entrar, tem que ser o financiamento. O que a gente tem que levar em consideração? E se por acaso o valor que eu estou pagando da taxa seja 0,5%, tá, dos juros, ou 1%, como a gente deu de exemplo aqui do financiamento, mas o meu dinheiro aplicado está rendendo 1,5, 2. Vale a pena ganhar dinheiro para entrar no financiamento? Sim. Então, vou te explicar a terceira e a última forma que existe, que é uma forma mais inteligente, mais planejada para aquisição do automóvel. É para quem se preparou antes, 1, 2, 3, 4, 5 anos antes da vontade de ter um automóvel. Primeira coisa que a gente tem que saber: como eu não tenho um automóvel agora, estou planejando a compra do automóvel,
Eu já vou guardando dinheiro especificamente para a compra do automóvel, tá? Todo mês vou pagando lá um dinheirinho numa conta e todo mês estou pegando um pedaço do meu automóvel garantido. Até que chegar na situação onde eu tenho o meu automóvel. De algumas formas. Por exemplo, eu sorteio pela Loteria Federal. Então, para quem está se planejando e está dependendo do sorteio, tem um prazo mais longo. Para quem está com pressa, por exemplo, mas não quer pagar tão caro nos juros, nem descapitalizar tanto no à vista, ele pega o consórcio, contempla com o lance, né? Então ele vai ter o crédito liberado para comprar o automóvel e o dinheiro, se ele não tem todo, ele fica com uma parcela bem menor do que o financiamento, ou se ele tem todo o dinheiro, ele pode aplicar a diferença e a diferença compensar a taxa de administração do consórcio e compensar a depreciação também do bem. Tá? Então, essas são as três formas que existem para a aquisição do automóvel: à vista, financiamento e consórcio. Tá? Então, à vista tem desvantagens que descapitalizar e vantagem que não paga os juros para ninguém. Financiamento tem a vantagem que eu pego o carro na hora, a desvantagem que eu pago dois, fico preso na parcela, aquele prazo todo. Consórcio, tem vantagem? Tem. Parcela menor, o prazo é equivalente, eu pago bem menos taxa, bem menos juros. Por quê? Porque é um planejamento onde eu vou colaborar para a compra do meu automóvel com pessoas que têm o mesmo objetivo. Mas como estou planejando, eu não pego na hora. Desvantagem também tem? Tem. Precisa se organizar para contemplação. Você não pega o carro na hora, ou seja, para quem está com pressa não serve o consórcio. É para quem tem prazo, é para quem tem potencial de acúmulo, é para quem se preparou para comprar de uma forma inteligente. Vou mostrar para vocês uma comparação aqui para ficar mais claro e você responde para mim nos comentários. Qual que você entendeu que é a melhor forma para comprar um automóvel? Vou dar um exemplo aqui. A gente faz planejamento desde 2012, né? Então tem muito tempo que eu faço planejamento de automóvel para os clientes. Vamos pegar o exemplo do automóvel de R$ 70.000, como a gente falou. Vamos fazer a comparação. Financiamento de 48 meses a uma taxa de 1,49 ao mês. A parcela aqui, galera, fica quase R$ 1.800. O carro de 70 vai sair no final por 94.400. Através de planejamento, ou se preparando, ou com orientação profissional, comprando 1, 2 meses antes, 2, 3, 4, 5 anos antes, vamos ver, eu posso ter um prazo mais longo, uma parcela mais baixa e um montante final bem menor. Eu estou me preparando. O que você prefere? Esses R$ 11.800 de economia, né? De diferença no seu bolso, se preparando, se planejando para comprar um automóvel daqui 2, 3, 4, 5 anos, ou no bolso da instituição financeira? Por que você acha que os bancos batem recorde todo trimestre de lucro? Porque tem muita gente que não se organiza, deixa para a última hora. O que é importante a gente avaliar? Se eu estou fazendo um planejamento, né, com um profissional especializado, que entende do que está falando, ele vai me mostrar as variáveis, né, as diretrizes, o que serve, o que não serve, o que funciona, o que não funciona. Tá? Através do planejamento com o consórcio, você pode, através de uma análise estatística, aumentar a probabilidade de contemplação. Então, por exemplo, que o cliente contemple esse consórcio com 50%. Enquanto ele vai pagando, o lance pode diminuindo, ele pode ser sorteado. Caso não, ele vai juntando dinheiro, porque a parcela é menor do que o financiamento, ele vai lá e contempla depois de um tempo. Se ele contemplar rápido depois de um tempo, o que vai acontecer? Ao invés de colocar o dinheiro inteiro no automóvel para depreciar, ele pega a outra parte e aplica, e investe. Vamos supor que ele aplica rendendo 10% ao ano. Depois de 3, 4, 5 anos, 6 anos, por exemplo, ele aqui acumulou com o dinheiro dele trabalhando para ele um montante, vamos colocar lá no quinto ano aqui, no quarto ano, vai, de R$ 42.000. Então ele ganhou aqui R$ 13.000 de rendimento. Olha só, R$ 13.000 de rendimento por não colocar todo o dinheiro no automóvel e ficar depreciando. Ele pegou esse dinheiro e investiu, colocou para render. No outro caso, ele pegou para liberar o crédito para ele comprar um automóvel,
quando ele dá um lance, a parcela cai, ele pode acumular mais. Ou seja, a parcela inicial, que começou lá com 1.200, caiu para R$ 600. O total que ele paga de taxa nessa carta é R$ 13.000. Só o dinheiro dele aplicado já rendeu R$ 13.000, ou seja, praticamente não teve taxa nenhuma, se equiparou. É lógico que tem que avaliar a situação, tá, gente? Mas o que eu quero dizer aqui? Se fizer uma comparação e você me responde aqui no comentário, tá? Você não curtiu ainda e está fazendo sentido para você essa informação? Curte aqui no vídeo, comenta, que eu mesmo faço questão de responder para você. E se você tem algum amigo que quer comprar um automóvel, pega esse link, envia para ele, dá uma curtida, ajuda essa informação a chegar para mais pessoas se organizarem, se planejarem e não ficar só entrando na onda do consumo, de deixar para a última hora com falta de planejamento. Caso um, se o cliente vai financiar o automóvel, quer dizer que ele não tem dinheiro. Então ele não vai aplicar nada, não vai guardar nada. E mensalmente também não, porque ele vai ter que pagar o financiamento. Tá? Por 48 meses ele vai pagar o financiamento. Aí no final de 4 anos, o que ele tem? Ele tem um automóvel que depreciou. Ele vai ter um bem avaliado em R$ 45.500, que é o automóvel que depreciou a mais ou menos 7% ao ano, como a gente falou. Caso 2 e caso 3, à vista versus consórcio, ou versus carta de crédito. Vamos no à vista. Então, o que acontece? O à vista eu não vou aplicar nada, porque eu gastei tudo para comprar o automóvel, só que eu não tenho parcela nenhuma para pagar. Eu vou poupar, eu vou investir. Eu vou lá investindo, apliquei, investi o valor por mês da parcela pelos 48 meses. Então, o valor que eu guardei, mais o valor do automóvel, no final dá R$ 109.000 de patrimônio, tá? Agora, a terceira forma é o consórcio. O que aconteceu? Eu dei o lance para contemplar, a parcela caiu. Então, ao invés de 1.176, a parcela ficou a diferença, poupo R$ 600. Fora o que eu não coloquei para depreciar, eu apliquei, que é os 28.500, já ficou rendendo juros sobre juros. Nos 48 meses, eu acumulei 68 mil. Mais o carro depreciado, dá 113.500. Ou seja, tá? Fazendo através de planejamento com consórcio, ao invés de comprar à vista, esse cliente aqui teve R$ 4.424,29 de vantagem, tá? Ficou clara para você? Tem alguma dúvida? Precisa de mais informações ou de orientação de como se organizar para comprar o carro da forma certa? Escreve aqui para a gente nos comentários. Escreve também qual que é o carro dos seus sonhos. E se você quer tomar decisões profissionais para ter o melhor resultado na compra do seu bem, procura o planejador futuro, que ele é o profissional que vai vestir a sua camisa para tomar a melhor decisão pensando nos seus objetivos. Muito bem? Pessoal, se ficou claro para você, se fez sentido para você essa informação, curte, comenta, compartilha. Vamos ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas, porque o seu futuro ele começa hoje. Então, são as decisões que a gente toma hoje que influenciam no nosso futuro. E se você quer me ajudar a influenciar no futuro do nosso país, curte, comenta, compartilha. Vamos poder chegar para mais pessoas. E responde aqui, qual que você entendeu que é a melhor forma para comprar o automóvel para você. Até logo, até o próximo.